Leandro Rezende foi a campo fazer um levantamento. Leandro, assim, é inegável que a invasão em si, pior, de uma área produtiva, segundo a apuração da Raquel Landim, uma área de monocultura de celulose, de árvore, né, usada para produção de celulose, enfim, entrega de bandeja o que o bolsonarismo precisava, que é essa visão estigmatizada do movimento social, né? Como se vivesse disso. E assim, indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, precisa entender, o movimento amadureceu, hoje está focado, é produtivo, etc e tal. Tá aí de bandeja. São 3 propriedades, não é nada que tenha escalado, aparentemente não houve violência, a Suzano disse que teve algum dano à propriedade, mas não importa, entendeu? É o fantasma. A ideia, daqui a pouco, pode rolar no seu feed aí no Instagram, que você vai ver lá, olha, o MST, a gente falou, faz o L, faz a arma, faz o não sei o quê, vê aí, sem... Assim, essa ideia estigmatizada, de novo, do MST, deu suporte a tantas críticas da extrema-direita à política de movimento social, inclusive a tese armamentista. Pois é, Dani, e foi por conta dessas invasões, né? Essa questão da tese armamentista foi uma associação que o bolsonarismo operou durante muito tempo, opera ainda, né? De que é preciso ter mais armas porque o MST pode invadir propriedade. E é para tentar evitar um desgaste para o governo, né? Que o Paulo Teixeira já entrou em campo, está escalado pelo governo para poder mediar esse conflito. Eu fui ouvir alguns integrantes do PT sobre isso. Primeiro, né? Importante deixar isso claro, as fontes com quem eu conversei, falei com gente que está no Congresso Nacional, que estava ali no momento da inauguração, do retorno do Bolsa Família, falei com gente do PT da Bahia, para ter um panorama também local, né, de como que isso é tratado localmente. Há um esforço para não pegar esse caso e demonizar o movimento sem terra, porque tem um componente ali de que esse movimento mudou e não pratica mais invasões, o PT não quer demonizar o MST, mas se enxerga que, de fato, é uma questão, um conflito que se arrasta há mais de 10 anos, o próprio MST divulgou comunicado falando sobre isso, e de que ele não pode escalar, a coisa não pode piorar. Por isso que o Paulo Teixeira já entrou em campo para chamar o MST e a Suzano para conversarem e tentar encontrar uma solução para isso. Sobre a questão, e aí vi que você mencionou isso quando chamou a reportagem do Jairo, né, da terra lá ser improdutiva, ser de monocultura. O entendimento que eu apurei junto ao PT da Bahia é de que eles sabem sim que a terra lá é produtiva, mas é uma monocultura de eucalipto. Então eles entendem, o PT lá entende que esse movimento foi feito, essa invasão foi feita para chamar a atenção do problema ambiental, do conflito agrário que se arrasta há 10 anos e que precisa ser resolvido dentro de uma esfera mais segura para que justamente não se crie essa imagem que possa associar de novo o MST à desordem, à baderna e sirva de munição para a oposição. Eles entendem que a semana é de avanços positivos do governo e não querem ter o que se compreende como uma pauta negativa. Dani, só que tem uma questão no fundo de tudo isso, que é o seguinte: na semana passada, um dos coordenadores do MST, o João Paulo Rodrigues, ele foi a público dizer que o sinal do movimento, o sinal amarelo do movimento estava aceso porque o governo estava demorando muito para indicar a diretoria do INCRA, que é o Instituto do Governo responsável pela reforma agrária. Então, para algumas pessoas, esse movimento lá em Suzano é uma forma também de pressionar o governo a não esquecer de que a reforma agrária é necessária e é uma bandeira. Então, tem esse componente também, né, de que o movimento lá na Bahia, ele foi num lugar que é produtivo, é uma terra de monocultura, e para fazer o governo lembrar de que precisa olhar para o movimento social também. Mas, de uma maneira geral, o que eu entendi é: o PT quer estancar isso para não criar maiores problemas para o governo Lula. Bem, tem uma movimentação já para dizer que haverá desocupação, tá? A gente lá da Bahia, que atua com os parlamentares do PT do Congresso Nacional, dizendo, olha,
Eles vão sair, o dirigente nacional do MST na Bahia tem dito aí que vai cumprir o que a justiça está dizendo e vão sair. Vem para cá o Yuri Pita, porque a gente traz essas questões sempre, né, Yuri, aqui no jornal, né? E aí, de novo, né, como a gente falava, e isso independe de governo, é tiro no pé. É tiro no pé. Não, a ideia era chamar a atenção para o movimento social. Porta aberta. Eles têm o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar voltou a existir, não existia. Não falta canal de comunicação, nunca faltou. Você faz invasão perto e dizendo assim, olha, isso faz parte do calendário de mobilização do Abril Vermelho. Eu lembro de ter questionado aqui para o Emídio, lá atrás, assim que ainda na transição, né, eu falei, olha, o Lula está assumindo num país dividido e com uma esquerda que a última vez, por exemplo, que conseguiu ganhar um terreno que era muito difícil, e aí eu estava falando da Prefeitura de São Paulo, né, com o Fernando Haddad, viu explodir, 6 meses depois da eleição do seu quadro, um movimento gestado pelas universidades, pela esquerda, que acabou com a chance dele conseguir a reeleição, que foram as jornadas de junho de 2013. Porque eu falei, para uma parcela da esquerda, nunca é progressista o suficiente, aparentemente, né? Então você tem que pressionar o governo o tempo inteiro a adotar essas bandeiras, independentemente do custo. E o Emídio me disse, olha, a esquerda amadureceu muito, em especial por conta do bolsonarismo. Aparentemente, uma ala não. Tiro no pé, entregou de bandeja uma senhora imagem e um excepcional discurso para ser explorado. Já era quando fake news, imagina agora que tem um pé na realidade. Tem dois pontos que me chamam a atenção, Dani. Acho que a descrição que você fez, esse diálogo com o Emídio, com o deputado estadual, é bem eloquente a esse respeito. Basta lembrar o que foi o discurso da campanha do PT no ano passado, quando questionado sobre MST. E esses questionamentos ocorreram justamente em torno do discurso da campanha de formação de frente ampla. Eu me lembrei agora, falando disso, lembrando da campanha, por exemplo, naquele jantar que foi promovido aqui em São Paulo, na casa de Tereza e Cândido Bracher, que haviam apoiado Simone Tebet no primeiro turno e no segundo turno apoiariam Lula. Aquele jantar que reuniu Marina Silva, Simone Tebet e Armínio Fraga. Não foi nenhuma nem duas pessoas que questionaram os três que estavam ali como porta-vozes da defesa de Lula contra Bolsonaro no segundo turno, e o MST. Como vai ser o MST? E a conversa sempre foi, a argumentação da campanha e também naquele evento e em diversos outros momentos da campanha, é de que o MST mudou, de que o MST está mais focado na produção orgânica de alimentos. Isso veio muito à tona como um anteparo ao discurso de que o MST promovia invasões. Então, nesse aspecto, o episódio agora da Bahia acaba sendo uma contradição, coloca em xeque o discurso que foi. E depois do que aconteceu no 8 de janeiro, da falsa simetria de comparar o que aconteceu no 8 de janeiro com outros episódios de invasão a prédios públicos, porque o que aconteceu no 8 de janeiro não foi só amassar o busto do Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal, não foi só quebrar alguns vidros do Palácio do Planalto, não foi só quebrar alguns painéis de votação do Senado. O que aconteceu no 8 de janeiro foi uma tentativa de ruptura institucional, foi uma tentativa de golpe. E a partir do que aconteceu no 8 de janeiro, da gravidade daquele momento, achar que uma invasão de propriedade, levando assim, sem entrar no mérito do conflito local nessas terras, se existe ou não existe, qual é a questão que está colocada, mas politicamente, achar que uma invasão dessa vai ser tratada com naturalidade, de fato, demonstra, no mínimo, ingenuidade política por parte de quem promoveu a invasão. E sabe o que é pior? Valida o discurso do Bolsonaro, de que quando ele estava tinha ordem. Agora virou bagunça, porque todo mundo tinha arma. Assim, é de uma ingenuidade, para dizer o mínimo, imensa, é inacreditável. Exato. E para concluir, o Leandro colocou bem essa questão da pressão por indicação de cargos no INCRA,
que é legítima a conversa, até em função da importância dos movimentos sociais na formação do PT e no apoio aos governos do PT. A questão que está colocada é se nos anos 80, quando o MST foi fundado, a questão da reforma agrária era muito grave, e não que ela esteja resolvida, ainda há conflitos agrários, ainda há problemas de grilagem, ainda há uma série de questões fundiárias a serem travadas no país. Acontece que usar os mesmos instrumentos dos anos 80 ou de antes, em 2023, no contexto de polarização política e com toda a trajetória que os movimentos sociais como um todo tiveram, isso que entra em discussão e aí fica praticamente indefensável, mesmo por parte do governo, que tem as suas conexões e as suas simpatias e os seus laços com o MST, defender esse tipo de postura. A luta política ela continua existindo, mas ela tem que ser travada de outra forma.